alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sou o professor Rogério Cunha. Esta é a aula da semana 9 da terceira série do ensino médio de História, tá? Disciplina de História. Para que você possa acompanhar essa aula adequadamente, eu vou te sugerir que você abra o teu livro didático no capítulo 44, tá? Lá na página 32 do teu livro didático. Enquanto você vai abrindo teu material, eu vou compartilhar contigo aqui uma tela para que você possa acompanhar o material que eu preparei para você, tá? Este capítulo 44 é o capítulo que vai falar sobre as movimentações comunistas. A gente vai entender um pouquinho como que algumas regiões da Ásia, principalmente, não é, acabam, durante os seus processos de independência, abraçando aí o modelo, né, de organização social, política e econômica do socialismo, do comunismo, tá? Antes disso, meus queridos, a gente precisa entender um pouquinho, lembrar um pouquinho como é que ficou a Europa pós Segunda Guerra Mundial. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma imagem da cidade de Nuremberg, no finalzinho da guerra. Notem que podemos perceber aí que é uma cidade que está completamente devastada, não é? Cheia de escombros e tudo mais. Esta imagem a seguir reforça isso também, uma imagem lá do norte da França, em 1940, também é um território completamente devastado pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. E aqui uma imagem de Londres, em 42, pós-bombardeios, né, alemães, e, enfim, a cidade destruída, devastada. Bom, em síntese, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que, quando a guerra acabou, a Europa teve bastante trabalho para se reconstruir. Digamos que os problemas internos, domésticos da Europa, eram tão grandes que isso envolveu muito a população local e os governos locais. A tal ponto que eles não tinham mais toda a energia, o poder suficiente para poder monitorar as suas colônias. Tá? Se eu pego França, pego Inglaterra, eram potências colonialistas, imperialistas. E eles não conseguem mais ter o mesmo poder de interferência e de presença nesses territórios. Automaticamente, no que isso vai impactar? Isso vai impactar que, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai começar a ter uma enxurrada de independências na Ásia, primeiramente, e depois na África também. Tá? Então, isso é importante vocês terem em vista. E essas independências vão acontecer justamente em um contexto em que o mundo vai começar a vivenciar a Guerra Fria. Que você tem, de um lado, Estados Unidos, de outro lado, União Soviética, de um lado, capitalismo, de outro lado, socialismo. E esses dois, né, essas duas grandes potências, seus blocos aliados, vão também começar a incentivar que esses territórios na Ásia e na África se tornem independentes, tá? Por quê? Porque eles querem aumentar a sua esfera de influência, eles querem aumentar ali o número, né, de países que compõem o seu bloco, tá? De territórios que compõem o seu bloco. Pois bem, está um quadro, né, que estava posto, estava dado. E aí, diante disso, acho que também vale a pena, antes da gente continuar essa aula, né, nesse momento ainda introdutório, falar um pouquinho sobre o conceito de socialismo. Né? Acho que é importante você lembrar isso para que você entenda este capítulo sobre movimentações comunistas. Ok? Primeira coisa é lembrar que o socialismo ele advém da doutrina, da teoria filosófica e econômica elaborada por esses dois pensadores que estão aí, né? Que é o Marx e o Engels. Claro, e o Engels, perdão. Claro que depois deles tivemos outros pensadores, né? Mas aí são leitores, entusiastas, tanto é que são chamados de marxistas, não é? Que passam aí a desenhar esta doutrina do socialismo a partir dos escritos de Marx e Engels. Bom, Marx e Engels viviam no século XIX, numa época em que a Europa passava por um boom de industrialização e aquilo estava impactando demais a vida dos operários, dos trabalhadores europeus. Tá? As cidades começam a inchar, a crescer, a indústria começa a se fortalecer, e os operários são, nesse cenário, nesse contexto, muito oprimidos. Não é? Jornadas de trabalho extenuantes, baixos salários, condições de habitações extremamente degradantes, alimentação deficitária. Tudo isso vai fazer com que Marx e Engels, que viveram justamente esse cenário, esse contexto, usem seus escritos para produzir uma crítica ao capitalismo. Tá? Essa crítica ao capitalismo advém, né, de uma concepção que eles tinham,
de que o mundo ideal seria um mundo que alcançasse uma igualdade material entre os indivíduos, tá? Uma igualdade material, que todo mundo pudesse ter ali, não é, o necessário para a sua subsistência, enfim. Vejam, a Revolução Francesa, ela vai trazer no final do século XVIII a novidade da igualdade jurídica. Tá? Todos são iguais perante a lei. Marx e Engels estão propondo que, para além da igualdade jurídica, seria necessário a igualdade material. E para eles, tudo isso era necessário porque o mundo vivia uma luta de classes, que colocava de um lado a burguesia e de outro lado os operários. E essa luta de classe era o grande motor da história. Tá? As lutas de classe são o grande motor da história, juntamente com a ideia de materialismo histórico que está ali. O que seria o materialismo histórico? Para Marx e Engels, as questões de ordem econômica são as questões que, de fato, movem os indivíduos, movem a história humana, certo? A partir daí, eles até vão criar o que está colocado ali como uma visão teleológica da história, ou seja, uma visão na qual os indivíduos, né, a gente caminharia para e viveram felizes para sempre, na visão de Marx e Engels. Né? Eles tinham identificado momentos da história humana que já tínhamos passado e previam momentos que viriam no futuro. Tá? Como que se dava isso? Eles olhavam, olha, lá na antiguidade nós tínhamos como relação de trabalho o escravismo. Então você tinha o proprietário que explorava o seu escravo. Aí na Idade Média, né, eles estão olhando para a Europa, na Idade Média você vai ter a servidão. Então você tem lá o proprietário rural que explora o camponês. Tá? E ele fala, olha, aí nos dias atuais, que eles viviam no século XIX, nós temos o modelo de exploração que é o do capitalista burguês para com o operariado. Então o capitalista burguês ele é o dono dos meios de produção e ele então vai explorar a mais-valia, né, do trabalhador, do operário. Então é necessário que a gente rompa com este momento da história. E isso vai acontecer como? Por meio de uma revolução do proletariado, que seria uma próxima etapa. Tá? Então eles estão prevendo essa próxima etapa. Que os operários tomariam poder, controlariam o Estado, tirariam a burguesia do controle do Estado, expropriariam os meios de produção, esses meios de produção passariam a ser controlados pelo Estado, e o Estado então socializaria, não é, os frutos do trabalho, não é, dos rendimentos, do trabalho das pessoas desses meios de produção. Até que chegaria ao momento ápice da história humana, e que não seria mais nem necessário nem o Estado, nem as classes sociais, tudo isso já ia ter sido eliminado por meio das reformas, e todo mundo viveria, não é, numa boa dentro de um modelo comunista, sem classe social, sem propriedade privada, e por aí vai. Então isso é a síntese, não é, bem superficial do que seria esse socialismo, o conceito de socialismo, né, que está embasando muitos dos países pós-Segunda Guerra Mundial que aderem ao bloco socialista, certo? E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aqui só rapidinho, né, eu trago um cartaz húngaro que fala, olha, o bem-estar é o produto da produção socialista. É um cartaz, portanto, de propaganda socialista, que mostra ali um operário, né, operando uma máquina, trabalhando, produzindo, e lá fora, vendo pela janela, ele está vendo provavelmente sua esposa com seus filhos, lendo um livro, estudando. Tá? Então, mostrando, olha, é possível, os cartazes tentam mostrar isso, olha, é possível que um trabalhador tenha uma vida digna a tal ponto de poder deixar sua esposa, né, mais tranquila, seus filhos estudando e por aí vai. Tá? E não podemos esquecer, não é, que o século XX, com esse cara que está aí, o Lenin, ele é o século que vai mostrar para a gente a primeira experiência do socialismo sendo colocada em prática na Rússia, né, a Revolução Russa. Ela é uma revolução que instaura um governo socialista. E o grande líder foi esse cara que está aí, o Lenin. Né? Olha só que interessante, olha o que o Lenin escreveu aqui, só para que a gente aprofunde um pouco mais essa questão, não é, de como pensava, né, a lógica socialista. A produção torna-se social, mas a apropriação continua a ser privada. Os meios sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um reduzido número de indivíduos. O quadro geral da livre concorrência é mantido nominalmente, e o jugo de um punhado de monopolistas sobre o resto da população torna-se 100 vezes mais pesado, mais sensível, mais insuportável. Tá? Então, notem, queridos, o que ele está falando aqui? Olha, a produção ela é coletiva, mas os lucros delas ficam só nas mãos de um pequeno número de pessoas. Isso é uma crítica também ao sistema capitalista e ao seu modelo de concentração de riqueza.
Tá? Então, notem, né? Lenin, o intelectual russo que leu Marx, que estudou o marxismo com profundidade, está produzindo esse tipo de análise, que é uma análise que vai ter ouvidos muito atentos em locais em que a classe operária é uma classe desgastada, uma classe explorada, e por aí vai. E aí, queridos, o nosso grande foco, tá? Tudo que eu fiz até aqui foi apenas dar uma introdução para vocês. O nosso grande foco vai, depois de ter visto um pouquinho, né, sobre o pós-guerra europeu, o conceito de socialismo, olhar para a China, porque a China é um desses países que vai abraçar o socialismo por meio de um processo revolucionário, tá? A história da China é uma história bastante complexa, tá? Eu vou tentar simplificá-la aqui para vocês ao máximo possível, mas ela é bastante complexa. Ela é uma história que para nós, nesse momento aqui, começa a interessar desde o século XIX para cá. Tá? Um marco importante que a China viveu no século XX foi a Revolução de 1911, 1912. Essa revolução, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas ela é uma revolução que pôs fim à monarquia na China. Tá? Pôs fim ao governo imperial chinês e instituiu uma república. Certo? Lembrem-se, queridos, sempre que eu tenho a troca de um regime de governo por outro, isto normalmente é um processo permeado por tensões. Isto normalmente é um processo que envolve embates. Sejam eles físicos, sejam eles intelectuais, políticos, mas sempre é um processo relativamente traumático. Tá? E para entender melhor a China ainda, a gente deve até ir um pouquinho mais para trás. Tá? Olha, a China é um país esmagadoramente rural. Esmagadoramente rural. Em 1920, a China tinha uma população de 500 milhões de indivíduos. Desses 500 milhões, 400 milhões viviam em áreas rurais. Tá? Então, um país agrário, por definição. E a China tem como característica algo que sempre foi muito presente na história dela, ao menos que nós ocidentais temos conhecimento. Desde o século XV, XVI, quando os primeiros contatos entre europeus e chineses foram travados de forma mais efusiva, nós temos aí já a constatação de que a China é o país mais populoso do mundo. Então a China interessava muito aos europeus, não porque ela era uma grande fornecedora de matéria-prima, claro, tinha também, mas não é esse o principal foco. O principal foco é que a China sempre foi um grande mercado consumidor, uma população enorme. Tá? Então, os europeus se fizeram presente na China, desde a época do colonialismo português até a época do neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Vamos lembrar aqui, ó, aulas de imperialismo. A China vai ter com os ingleses a Guerra do Ópio na década de 1840, que é a guerra na qual os ingleses queriam manter o comércio de ópio e o governo chinês dizia, não, nossa população está morrendo, está viciada, nós não queremos mais esse tipo de comércio aqui dentro. Uma guerra é feita, vencida pela Inglaterra, e a Inglaterra, portanto, mantém o comércio de ópio dentro da China. Tá? A Guerra Franco-Chinesa, na década de 1880, a revolta dos Boxers, em 1990, em que um certo nacionalismo chinês levado a cabo aí pelos Boxers, tenta expulsar esses estrangeiros do seu território. Tá? Depois a Guerra Nipônico-Chinesa, em 1890, 94 a 95. Então, notem, a China vivenciou, na segunda metade do século XIX, conflitos internacionais que fizeram com que a China ficasse um pouco receosa da presença estrangeira em seu território. E em 1911, então, nós vamos ter essa revolução que vai pôr fim ao império, à monarquia na China e vai instituir, então, em 1912, um governo republicano liderado por Sun Yat-sen, o sujeito que está na fotografia aqui para vocês. Sun Yat-sen, ele era um intelectual, ele era um sujeito com ideias arejadas, ele tinha, portanto, como princípio tentar, de certa forma, aproximar um pouco a China dos padrões ocidentais do ponto de vista político. Ele queria instituir dentro da China uma democracia, mas ele era também um nacionalista. Veja, não tinha como ser diferente. Olha quantos conflitos ele vivenciou, seus pais vivenciaram com estrangeiros. É um nacionalista, portanto.
Lembrando que um dos aspectos que causa o nacionalismo é eu ter a presença estrangeira dentro do meu território. Isso reforça nas pessoas o sentimento de nacionalidade, de identidade nacional. Tá? Então ele é um cara, ele é um democrata, mas ele é também um nacionalista. Mas ele pregava diálogo. Ele pregava, portanto, não é, a busca de um entendimento via diplomacia, via conversa. E ele vai, então, ser um dos fundadores do partido Kuomintang, que é o partido nacionalista chinês, que vai governar a China, portanto, aí nesse início de processo republicano. Tá? Só que o Kuomintang não vai ter vida fácil. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que você tem a troca de um regime por outro, este é um momento permeado por tensão, por disputas militares ou disputas políticas, disputas de narrativas. Tá? E isso acontece na China também. Em 1913, um golpe de Estado. O parlamento e o Kuomintang são dissolvidos. Tá? Em 16 até 27, a gente vai ter a chamada República dos Senhores da Guerra. Quem são os senhores da guerra? São potentados locais, são chefões locais, que têm milícias privadas, exércitos particulares. Esses caras vão manter a China dividida. Vai ser quase como um sistema feudal. Tá? É errado até usar esse termo, mas só para vocês entenderem, a fragmentação política que os senhores da guerra vão impor à China é enorme. Tá? Enorme. Em 1919, o Kuomintang, o Partido Nacionalista do Sun Yat-sen, consegue se organizar. Tá? Em 21, cria-se o Partido Comunista Chinês. Olha só, mais uma pitada de pimenta nesse tempero. Partido Comunista Chinês que vai, então, entrar, sendo criado, e que vai trazer um projeto político diferente daqueles que até então estavam em pauta. Você tem o projeto dos Senhores da Guerra, que são potentados locais, você tem o projeto nacionalista do Kuomintang, e agora você tem também o projeto do Partido Comunista Chinês. Tá? Tudo isso ali. Vejam, repito, é um momento de transição de um modelo para outro. Nesse início, está rolando uma briga para ver qual vai ser o projeto político vencedor. Em 25, Sun Yat-sen morre. Ele que era uma liderança que pautava mais a sua conduta pelo diálogo, pela conversa. Chiang Kai-shek assume. Chiang Kai-shek já é um cara diferente, ele já é um cara mais ríspido, um cara mais duro. Tá? Ele, ao assumir o poder, ele já vai colocar o Partido Comunista Chinês na ilegalidade. Ou seja, é o nosso modelo, é o Kuomintang, que vai acabar assumindo. Os senhores da guerra, nesse momento, né, já estão aí em vias também de serem derrotados. Então, o Chiang Kai-shek consegue unificar a China em torno do Kuomintang, mas com uma mão um pouco mais pesada, mais firme do que o seu antecessor. Certo? Aqui, ó, o Chiang Kai-shek era, ao contrário de Sun Yat-sen, bem menos propenso ao diálogo. Suas ações eram pautadas na violência e imposição diante de um território não pacificado. Ele assumiu a liderança, então, dessa unificação política que a China precisava. Tá? Então, ele vai ser duro porque ele tem como meta esta ideia de unificação. Então, ele vai bater em comunista, colocá-los na ilegalidade e vai também pegar os senhores da guerra aí, porque ele quer unificar o território chinês sob a liderança do Kuomintang. E dentro do Partido Comunista Chinês, já começa a surgir a liderança do jovem Mao Tse-tung, tá? Que ele é um dos fundadores. Ele vai se transformar numa grande liderança do Partido Comunista Chinês, a tal ponto que quando eles conseguem tomar o poder lá em 49, a gente já vai chegar lá, tá? Ele vai ser, não é, o governante da China até a morte dele em 76. Guardem esse cara aqui, esse cara é importante para a gente entender a história chinesa, certo? Pois bem, queridos, em 1928, dentro de uma perspectiva imperialista que o Japão começava a adotar, eles vão invadir o território chinês, tentando controlar o suprimento de matérias-primas para a indústria japonesa, que começava, não é, a crescer vertiginosamente. Lembre-se da era Meiji, vocês já estudaram isso. O Japão passa por um rápido processo de industrialização no século XIX. E, diante desse quadro, ele vai precisar também impor práticas imperialistas na Ásia para poder alimentar, abastecer a sua indústria, seja com matéria-prima, seja com o mercado consumidor. Tá? Além das invasões japonesas, a gente vai começar a ter, então, a partir de 28 até 34, conflitos muito intensos entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, liderados pelo Mao Tse-tung, em 34 e 35, eles vão organizar a Longa Marcha.
eles vão caminhar por aproximadamente 12 mil quilômetros dentro do território chinês. Para quê, professor? Olha, eles vão fazer isso pelo seguinte: Mao Tse-tung e seus aliados decidem acertadamente que a melhor forma deles aumentarem as fileiras de comunistas dentro da China é visitar as comunidades rurais chinesas nos rincões e convencer esses camponeses a aderirem ao socialismo. E é isso que eles fazem. Esses 12 mil quilômetros é de uma viagem que eles visitam essas comunidades para convencer os indivíduos que vivem nelas de que o socialismo seria uma boa alternativa. E o principal argumento que eles vão usar é o argumento da reforma agrária. Eles diziam, olha, associe-se a nós comunistas, porque se nós tomarmos o poder, a primeira coisa que nós vamos fazer é um processo de redistribuição de terras. E a China precisava disso. Precisava porque, veja, era um país que recentemente tinha saído de um modelo monárquico, de um império que era também sustentado por nobreza, uma nobreza que tinha uma concentração fundiária. Então, a China era um país de alta concentração fundiária. Então, uma reforma agrária era uma demanda das bases mais populares. Tá? E aí, a República do Kuomintang, né, vai ficar ali de 27 até 35, tendo que lidar com dois problemas. Problema número 1, presença estrangeira do Japão em seu território. Problema de número 2 para eles, que eram as movimentações do Partido Comunista Chinês. Tá? Bom, em 37, quando a gente tem ali, portanto, não é um momento em que Japão, Alemanha e Itália começam a ter um discurso um pouco mais efusivo, rola por parte do Partido Comunista Chinês, do Kuomintang, uma aliança temporária. Eles chegam perto e falam, olha, a gente tem um inimigo em comum, esse inimigo é o Japão, um invasor, um estrangeiro que está em nosso território. Então, vamos nos unir temporariamente para que a gente consiga, de alguma forma, expulsar esse invasor. E assim eles fazem. Eles promovem, portanto, uma aliança. Tá? É a guerra contra a invasão japonesa, que vai ser de 37 até 45. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, Japão é derrotado, se rende, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, que você já sabe muito bem, e o Japão sai do território chinês, o Kuomintang, o Partido Comunista Chinês, olha agora de novo um para a cara do outro e fala, bom, agora a gente volta a ser o que a gente era antes, né? Inimigos. Porque nós temos um projeto político, vocês têm outro, e tudo está em aberto. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, vai se iniciar dentro da China uma guerra civil, que vai colocar de um lado o Kuomintang e de outro lado o Partido Comunista Chinês liderado pelo Mao Tse-tung, que serão os vencedores dessa guerra civil. Tá? O Exército Vermelho, então, do Mao Tse-tung, vai vencer esse conflito, vai tomar o poder e vai instituir, né, a República Popular da China. Basicamente, este é o processo pelo qual, né, os comunistas chegaram ao poder na China em 1949. Tá? Aí aqui, ó, interessante um cartoon, né, da época, mostrando China em uma página em branco, né, com o símbolo comunista ali, ou seja, uma história que estava ainda para ser escrita, né, a bandeira que a China vai adotar. Então logo o Mao Tse-tung assume, né, os comunistas assumem, vão começar as reformas socialistas. A primeira delas, a reforma agrária, né, como ele havia prometido, produz uma reforma agrária, há um processo de coletivização das terras, uma organização sindical também, uma perseguição muito forte aos burgueses, tá? Burguês aí aqui no sentido não só o cara que é um comerciante ou um industrial, mas aquele que era considerado também um sujeito que tivesse hábitos burgueses, certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Incentivo também a formação de cooperativas camponesas, expulsão de estrangeiros. Lembre-se, os chineses, repito, os chineses tinham motivo de sobra para não gostar de estrangeiro, dado o modo como muitas dessas relações se constituíram no século XIX e início do século XX, e execução de 800 mil opositores, já, de imediato. Tá? De imediato. Então, aqui, ó, Mao iniciou a reforma agrária, cumprindo a promessa de distribuir terra a quem a trabalhasse, mas não demorou para impor aos camponeses a solução leninista da coletivização das terras, dos instrumentos e de animais para a lavoura. A tarefa era confiscar a terra dos latifundiários e distribuí-las aos camponeses. Tá? Então, eles vão reordenar o modelo de acesso a terras dentro da China. Antes era uma terra de propriedade privada,
que tinha sido obtido lá na época imperial, tá? Os grandes latifundiários, agora passa a ser uma terra que ela é meio coletivizada, certo? Tem sim, né, feito uma distribuição, mas existem muitas terras que são coletivas, tá? E aí o Mao Tse Tung, ele tem um desafio. O desafio que ele se coloca é o seguinte: bom, a teoria marxista, ela é pensada para operários. Eu administro um país de camponeses, tá? Então o que eu preciso fazer? Olha, eu preciso mudar a matriz econômica do nosso país. Eu preciso fazer com que esse país se torne um país industrial, certo? Para isso ele vai lançar então um grande salto em frente, o plano econômico, que durou de 58 até 62, tá? E aí dizia o Mao lá, né? A revolução não é um banquete, ou seja, as pessoas terão que fazer sacrifícios, certo? É isso que ele está querendo dizer. A revolução não é um banquete, as pessoas terão que fazer sacrifícios. No futuro próximo, né? Isso é publicação de um jornal lá chinês na época. No futuro próximo, as comunas populares na região levarão o seu povo ao mais alto paraíso do céu, isto é, a cada um de acordo com a sua necessidade. Pular do reino da necessidade para entrar diretamente no reino da liberdade. Isso é propaganda. Tá? Isso é propaganda de um novo regime, de um novo modelo que eles estão ali tentando implantar. Então, o que o grande salto em frente previa? Primeiro, aumentar a produção agrícola, certo? Aumentar a produção agrícola. Ok? Queria também desenvolver a indústria de base. Tá? Ou seja, o que é a indústria de base? Só lembrando, é a indústria necessária para se ter indústria. Tá? Então, é a indústria de tijolos, é a indústria de cimento, é a produção de energia elétrica, é a produção de minério de ferro, é a indústria necessária para que tenha indústria. Sem essa indústria de base, não tem como ter indústria. Então, ele quer desenvolver essa indústria de base. E aí, então, ele vai iniciar uma campanha de deslocamento de uma parcela da mão de obra chinesa para a produção de aço. Vai ser uma loucura isso. 100 milhões de chineses, tá? Dos 500 milhões que tinham lá, aproximadamente 100 milhões de chineses serão deslocados para a extração de aço. Cara, de uma maneira totalmente artesanal, sabe? Sem recursos tecnológicos. As pessoas vão trabalhar na extração de aço. E há um clima de euforia enorme. Né? Do tipo, agora vai, não sei o quê, vai dar certo. E isso caracterizou os primeiros anos, os primeiros momentos deste plano econômico do grande salto em frente. Tá? Notícias falsas eram divulgadas a todo momento. É um Estado autoritário, um Estado que controla os meios de comunicação. Só que nenhum funcionário, não é, do Partido Comunista Chinês era capaz de questionar. Que notícias falsas eram essas sobre a produção de alimentos? Eles diziam, olha, nós estamos produzindo muito alimento. Nunca se produziu tanto alimento assim. Tá? E, no fim, a coisa não era bem essa. Certo? Se vocês olharem aqui, ó, eu trago uma tabela para vocês que mostra o processo de queda na redução de alimentos, tá? Notem aqui, ó, deixa eu só pegar aqui a caneta. Notem aqui, ó, de 57 a 62 há uma queda. Isso aqui é vendo uma regiãozinha específica lá da China, uma província, tá? Você sai de 10 toneladas, 10 milhões de toneladas, para 6 milhões de toneladas. Veja uma queda vertiginosa. Vertiginosa mesmo. E a população também diminui. Diminui por quê? Morre de fome, gente. Morre de fome. A situação foi tão caótica, tão grave, que o pessoal morreu de fome na China. Tá? É considerada a maior crise de fome do século XX, o que os chineses viveram durante o grande salto em frente. Estima-se, não tem um número oficial, mas estima-se que entre 30 e 40 milhões de indivíduos morreram de fome. E para uma pessoa morrer de fome, antes ela vai tentar recursos N, tá? Como a gente tem relatos até de canibalismo, certo? Até de canibalismo sendo feito. Eu tenho um livro aqui que é sensacional sobre isso, até que é fácil ver, que ele é grandão, a lombada, né? Que é esse livro aqui, ó, A Grande Fome de Mao, tá? Que é um livro que só relata sobre a história da catástrofe do grande salto em frente de 58 e 62. Então foi impressionante, né, a quantidade de pessoas que morreram aí nesse quadro. Olha só aqui, ó, eu vou pedir licença para ler com vocês esse texto, mas porque eu julgo ele de fato pertinente. A quantidade média de grãos disponível para cada pessoa no campo, que fora de 205 quilos em 1957 e 201 quilos em 58, caiu para desastrosos 183 quilos em 59.
e catastróficos 156 quilos em 60. Tá? Vejam, isso é uma quantidade de alimento diário inferior a meio quilo. Tá? Inferior a meio quilo. Isso in natura, né? O resultado foi uma fome em escala gigantesca que ceifou cerca de 20 milhões de vidas entre 59 e 62. Muitos outros morreram pouco depois em razão dos efeitos do grande salto, sobretudo crianças, enfraquecidas por anos de desnutrição. Na China de 57, a idade média dos que morriam era de 17,6 anos, ou seja, olha como morria a gente jovem, né? Em 63 caiu para 9,7 anos, ou seja, só se morre criança. Em outras palavras, metade dos que morreram naquele ano tinham menos de 10 anos de idade. O grande salto para frente acabou se tornando um grande salto para trás, né? De acordo aí com o Spence, né? Ó, aqui, ó, número total de mortes também em uma única província, tá? Ou melhor, aqui traz várias províncias, né? Mas veja, é um número bastante grande, gente. Bastante grande, ó. 424 mil em uma, 370 na outra, 290. Milhões de pessoas, tá? Milhões. Aí, ó, o relato de um cara aqui, ó. Viajei para a represa da água no subúrbio de Pequim. No caminho, vi os fios de algodão voando ao vento, cobrindo todo o céu, como se estivesse nevando. Estávamos sem colhedores, porque todos os camponeses foram fabricar aço e montar diques. Foi uma boa produção sem boa colheita. Tá? Então, houve claramente um problema de gerenciamento da mão de obra. Tá? A mão de obra foi deslocada, né, para um lugar, sendo que ela seria necessária em outro, e faltou o básico de uma sociedade. Sem alimento não tem como a sociedade seguir em frente, né? Mao Tse Tung, como um bom ditador que era, ele não assume a sua responsabilidade pelo fracasso e passa a acusar, né, os camponeses e os operários. Olha, vocês são os culpados, eu fiz tudo certo. Né? Vocês aqui que foram traidores da pátria e não fizeram as coisas certas. Tá? E esse fracasso vai exercer uma influência tão grande sobre Mao Tse Tung que alguns anos depois ele vai então instituir a Revolução Cultural. Né? Ele ficou com aquela ideia fixa na cabeça. A China é um bom lugar, o problema são as pessoas. O problema é o comportamento das pessoas. As pessoas têm hábitos burgueses. Então, para isso, ele vai instituir a Revolução Cultural, de 66 até 76 anos em que ele morreu, cuja ideia era combater os chamados quatro velhos. As velhas ideias, velhas culturas, velhos costumes e velhos hábitos burgueses. Tá? Hábitos considerados burgueses. Mas o que é um hábito burguês, professor? Bom, para o Mao Tse Tung, ler um livro, sei lá eu, de literatura francesa era um hábito burguês. Ter um jardim em casa é um hábito burguês. Ter uma biblioteca em casa. Eu seria considerado um burguês. Tá? Eu seria considerado um burguês por ter uma biblioteca em casa. Okay? Então, isso faz com que inicie um grande, enorme processo de perseguição na China. E essa perseguição, pasmem, queridos, ela vai ser executada sobretudo pelos jovens chineses. Eles vão começar a ler o chamado Livro Vermelho de Mao Tse Tung, que tinha lá então todo o catecismo dele, e a partir das ideias que estavam ali, isso vai rolar, não é uma lavagem cerebral na cabeça dessa rapaziada jovem, e esses caras vão começar a dedurar seus pais, seus vizinhos, seus professores, tá? As pessoas mais velhas, como pessoas burguesas. E aí, basicamente, essas pessoas, então, não é, por serem burguesas, serão punidas, poderão ser presas, poderão ser reeducadas. Tá? O que era reeducação para o Mao Tse Tung? Muitos professores universitários que eram considerados burgueses, portadores das vontades da ideologia burguesa, eram reeducados tendo que passar 10 anos, 15 anos em trabalhos forçados no meio rural. Isso era reeducação. Para o Mao Tse Tung, o bom chinês era o chinês que seguia o livro vermelho e que trabalhava no campo para que isso tirasse da cabeça dele as ideias burguesas. Então foi uma época bem esquisita, sabe, da história chinesa, e que só acabou porque o Mao Tse Tung morreu, porque ninguém tinha a coragem para criticá-lo e para questioná-lo, porque sabia que se isso fosse feito, né, essa pessoa seria punida, tá? Seria punida, muitas vezes até com a morte ou com a prisão. Então, assim, ó, a cronologia de outros fatos relevantes aí da história chinesa, né, nesse período aí, no período posterior, para que você... A ideia é que você, depois dessa aula, entenda um pouco melhor do porquê que a China ainda é um país tão fechado, tá? Então, de 1956 a 60, né, há um aprofundamento das divergências entre o governo chinês e o governo soviético, tá? A China vai romper com a União Soviética, essa que é a verdade. No início você tem um processo de apoio soviético, mas depois há um rompimento.
64, a China vai fabricar a sua primeira arma nuclear, vai entrar, portanto, para o hall, né, dos países portadores desse tipo de tecnologia. Em 71, ela entra na ONU. Em 73, olha só que interessante isso, a Rússia é declarada a principal inimiga da China. Os dois países, né, são da mesma vertente, mas eles se davam, tiveram problemas lá, né? China busca alianças com outros países do segundo e terceiro mundo. Em 76, Mao Tse-tung morre. Tá? Mao Tse-tung morre. Críticas à Revolução Cultural e a Mao Tse-tung são feitas, então, na sequência, né? A China faz ali uma reflexão e uma revisão sobre algumas coisas, né, que foram feitas durante a Revolução Cultural. Em 80, há um combate, um combate ao culto à personalidade de Mao Tse-tung, né? Chama-se isso de desmaoização. E em 84, então, a China inicia a ampliação de contatos comerciais com o Ocidente, né, dando início àquilo que hoje chamamos de um capitalismo de Estado. Tá? A China hoje ela tem um modelo capitalista bastante avançado, é um país que está, nos últimos anos, despontando como uma potência tecnológica, né? Eles estão investindo muita grana em tecnologia, mas é um capitalismo que ele é gerido pelo Estado, que ainda é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Beleza? Queridos, para fechar, só deixar esse recadinho para vocês. Semana que vem não percam, gente, uma aula importantíssima na semana 10, que vai ser uma aula de revisão do que foi visto aí nessas últimas semanas. Queria dizer que foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês, que tenhamos ainda outras oportunidades de nos encontrar. E até a próxima, meus queridos. Não esqueçam de acompanhar também a live, na qual corrigiremos os exercícios da página 32 até a 38 do livro didático. E mais alguns exercícios também no livro de atividades, tá bom? Forte abraço, fiquem todos muito bem. Até!